Flamengo que ontem, por exemplo, o Felipe encontrou uma solução ali para a ausência do Pulgar e também do Alan, que seria talvez o substituto natural, uma mudança no posicionamento do Gerson, né? Não que seja novidade para o Gerson fazer essa função, mas era algo que o Felipe tinha tentado pouco, no Carioca só, salvo engano, e trouxe o Gerson para essa posição. Coloca o Luiz Araújo, dá uma nova oportunidade para o Luiz Araújo, que estava num jejum, não conseguia mais fazer gols, e ontem talvez tenha sido melhor em campo. Então, talvez sejam soluções que ele consiga utilizar no Clássico no próximo final de semana. Acho que a boa notícia para o Flamengo é a volta do Flamengo, do Felipe Luiz, da maneira como a gente imaginou e se acostumou desde que ele assumiu o comando do clube e culminou com a conquista da Copa do Brasil e a conquista da Supercopa do Brasil no início desse ano. Um Flamengo de muita intensidade no campo de ataque, um Flamengo com uma marcação-pressão muito, muito forte ali no campo de ataque, que retém posse de bola e cria praticamente o jogo inteiro, que se posiciona colocando o adversário em situações extremamente defensivas e quase não sofre risco no campo de defesa. Mas isso tudo passa também por um momento do time onde o Felipe, com muita segurança e muito peito, posso dizer assim, opta por deixar o Pedro no banco. E, segundo ele, como o Coutinho trouxe aqui, por motivos de dados internos, mas se você observar o jogo do Flamengo, eu falei isso aqui 2 semanas atrás, antes do Pedro ir pela primeira vez para o banco, depois da derrota para o Cruzeiro, o encaixe entre Pedro e Arrascaeta, ele necessita de tempo de treinamento. Porque são 2 jogadores com características ali de mobilidade muito limitadas. E com os 2 em campo, eles precisam de treinamento e entrosamento com os outros 9 de linha, os outros 8 de linha, né, 9 com o goleiro, para que o time não sofra no modelo de jogo do Felipe. Então ele entendeu esse momento, deu a possibilidade do Pedro voltar com a titularidade, deu um passinho atrás, botou o time novamente com a intensidade no setor ofensivo, e aí a gente tem o elenco do Flamengo, que a gente vai sempre bater na mesma tecla. O Luiz Araújo, ele não vinha jogando bem, voltou a jogar bem. O Michael tem errado decisões, mas é um jogador extremamente importante na velocidade. Tem o Cebolinha no banco, aí você fica, o Michael tá errando decisão, tem Cebolinha no banco, põe o Cebolinha entra e não performa. Mas é um time que tem diversos jogadores para que você consiga modificar ali o seu panorama dentro do campo, e é isso que o Felipe está tentando fazer, pelo menos na minha opinião. Mas ao mesmo tempo, a gente falava agora, por exemplo, do líder do campeonato, do Palmeiras, que consegue fazer uma gestão de elenco dentro da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, porque tem conseguido os resultados. Ontem disputava apenas a primeira colocação geral, mas já estava garantido nas oitavas de final. Então, o Abel consegue fazer essa gestão de jogadores, dar descanso para o grupo, o que o Felipe Luiz, por exemplo, nessa sequência não vai conseguir fazer. O Flamengo se colocou numa situação na Libertadores que ontem precisava do melhor em campo, e contra o Botafogo, se o Brasileirão é a prioridade do clube em 2025, vai precisar também, provavelmente, desses jogadores. Ou seja, vai ter mais dificuldade de pensar em descanso para quem ontem fez 60 minutos de muita intensidade. Né? Assim, desde que o Palmeiras assumiu a liderança novamente do Campeonato Brasileiro, e estou falando de algumas semanas atrás, e o Flamengo teria pela frente jogos mais decisivos de Libertadores, por não ter conseguido pontuar nas 3 primeiras rodadas, por exemplo, da forma que todo mundo imaginava, já se desenhava um calendário mais complicado para o Flamengo. O Flamengo, em tese, tem um jogo para conseguir relaxar o elenco, que é o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. A vantagem é pequena, 1-0 mas existe uma diferença muito grande entre as 2 equipes, né? E, em tese, esse jogo contra o Táchira em casa, não é que ele perdeu a importância, o Flamengo precisa vencer o jogo. Mas o Flamengo conseguiu encaminhar boa parte da sua classificação no jogo de ontem com o resultado que fez, né, com o 2-0 que fez. E, assim, o Flamengo, com meio time, por exemplo, é melhor do que o Deportivo Táchira. O problema é que era melhor que o Córdoba e se atrapalhou todo, né? Acho que vai ter uma preocupação com isso. Eu acho que, assim, é um jogo só, é claro que tudo pode acontecer numa partida, mas se a gente pega até o jogo do Córdoba no Maracanã, a vitória do Córdoba no Maracanã, era um jogo em que até o Córdoba abriu o placar, o Flamengo era bem superior em campo, né? Já tinha tido 3 chances, e aí o time se desestabilizou. Eu não sei se isso acontecesse, sei lá, contra o Táchira, com 10, 15 minutos, se ocorreria a mesma coisa. Acredito que não, porque, sabe, é difícil você acreditar que um time tão experiente repetiria esse mesmo erro. Mas
É um calendário mais atribulado, sim. O fato de você estar atrás do Palmeiras, né, na tabela do Campeonato Brasileiro, te obriga a sempre estar pontuando, né? A não tropeçar para não ver o adversário abrir uma frente no campeonato. Mas é isso aí, cara. É um clube que investe, que o Flamengo investiu, tem o elenco que tem, a cobrança que tem. Cara, domingo e quarta um desafio, né? Não dá para relaxar. Isso é um traço do futebol de hoje. Muitas vezes é algo negativo. Acho que o torcedor muitas vezes não curte tanto uma vitória do time dele, porque está sempre pensando no próximo desafio, na próxima resposta que tem que dar. Mas, enfim, equilibrar uma coisa e outra é um desafio dos jogadores e do treinador da equipe. E aí, falando em equilíbrio, quem está buscando essa palavra é o Renato Paiva, né? No comando do Botafogo, olhando para o Alvinegro também para esse clássico do final de semana. Mesma situação até, não a mesma, mas uma situação parecida com a do Flamengo em relação à última rodada da fase de grupos da Libertadores, né? Deixou para a última rodada a briga pela classificação, mas também depende de si. Uma vitória do Botafogo praticamente assegura a classificação às oitavas de final, porque o Botafogo venceu o Estudiantes em casa nessa semana, na quarta-feira, e conseguiu ali empatar em número de pontos. Tem a Laú com 10 pontos que venceu, mas enfim, pode chegar aos 11 pontos, aos 12 pontos, né, se conquistar a vitória, e aí consegue a classificação, joga em casa a última rodada dessa fase de grupos contra a Laú e pode garantir, então, na última rodada, embora tenha deixado para lá, né? Para a última rodada também buscar essa classificação. Agora, Raed, é um Botafogo que talvez nessa partida, embora um empate, né, do Estudiantes tenha causado um certo temor ali, um susto grande no torcedor que viu o Botafogo abrir 2-0, ter chances de ampliar o placar, mas aí o 3-2 dá uma acalmada. O resultado, no final das contas, acho que traz um pouco mais de confiança para esse grupo. Até notícia do GE. Globo é que o Paiva deve repetir a escalação desse confronto para o clássico contra o Flamengo. O time vai ganhando um pouco mais de confiança porque os resultados começam a aparecer, mas ainda tem esses pontos de desequilíbrio dentro do jogo, né? Pensando assim em contexto, Camila, eu acho que, apesar de, pegando o panorama geral, as campanhas dos times na Libertadores, elas terminem ali, basicamente, nesse momento, iguais, mas pensando um pouco em contexto, era um Botafogo em uma formação atrasada contra um Flamengo que todo mundo falava que era um Flamengo extremamente bem treinado, um Flamengo que tinha talentos individuais, contra o Botafogo se reformulando, com o modelo de jogo ainda sem encaixado, sem técnico no início da temporada. Então, na minha opinião, a oscilação do Botafogo, a oscilação do Botafogo é mais por uma construção do que é o time do Botafogo nesse momento. Dentro do planejamento do Textor, né? Basicamente é isso. A oscilação do Flamengo foi uma oscilação, para mim, mental e de decisão de partida. A oscilação do Botafogo é uma oscilação de um time que precisa se organizar para poder competir. E nessa organização para poder competir, o Paiva está começando a achar ali um modelo de jogo. Ele já tentou 3 volantes no meio, ele já tentou um meio de campo com um meio armador e 2 pontas. E agora ele está montando um time com 2 linhas com 4 jogadores e um segundo atacante flutuando atrás do atacante de referência. E esse cara é o Arthur, que vem crescendo de rendimento, jogando por dentro, atrás do Igor Jesus. Aí acho que são 2 notícias boas, né, pensando individualmente nesse grupo do Botafogo e principalmente para o clássico desse final de semana. O Arthur, que eu acho que cresceu muito nesse jogo, né, finalmente deu uma resposta individualmente, mesmo de postura, de chamar um pouco, né, a responsabilidade de ser talvez o cara em quem se aposte mais nesse elenco. Eu acho que ele chamou um pouco disso nesse jogo. E do Cuiabano, né, que foi talvez a aposta mais surpreendente do Paiva, não sei, nesse Cuiabano mais como um ponta, e que vem entregando, vem performando, sendo importante para esse Botafogo essa performance. Acho que é legal falar dos dois. Assim. Sobre o Cuiabano, o Renato Gaúcho tinha utilizado ele assim no Grêmio, num período em que o Grêmio estava com muitos desfalques, ele já tinha ido bem. E foi uma boa solução encontrada pelo Renato Paiva, né? Porque... Me dá só um segundo. Na base, Rodrigo, o Cuiabano no Grêmio, ele por muitas vezes ele foi ponta e foi recuado para o lateral. Então ele já tinha essa experiência como jogador na base. Já tinha esse histórico, né? Então, assim, para ele, e por ser um jogador assim, muito ofensivo, né? O Cuiabano é muito agressivo. Sim. Tem uma potência para chegar na área, na linha de fundo, finalização da entrada da área, que são coisas que, às vezes, o time tá mal... E ele consegue, através dessas características, empurrar o adversário para trás, criar uma boa jogada, elevar o moral da equipe por um setor que as coisas não vinham funcionando tão bem assim, né, anteriormente no Botafogo. A verdade é essa. Então, acho que é uma solução encontrada que, se a gente for imaginar o time ideal do Botafogo, talvez ele até brigue por uma posição um pouco mais adiantado, tendo o Alex Telles ali como lateral, e o Savarino voltando por dentro, enfim, a gente vai ver como é que o Renato Paiva vai ajustar isso mais para frente. Sobre o Arthur, cara, eu acho que é muito importante sempre a gente repetir uma coisa aqui.
o jogador chega a um país, né, volta ao país, a um clube novo, com uma responsabilidade imensa de substituir o Luiz Henrique, vestindo a camisa 7 do Botafogo. Cara, não é todo mundo que vai chegar arrebentando, jogando bem, adaptado, né, e altamente confiante, não. As pessoas precisam de um tempo para se adaptar a qualquer lugar novo. Isso aí eu não estou falando só do futebol, não. Na vida é assim, quando você muda de emprego, você muda de cidade, de lugar, cara, não é assim que você não vai render 100% do que você pode render rapidamente. E acho que o Arthur, não só nesse jogo, mas nas partidas anteriores a essa, já tinha começado a reencontrar o nível mais próximo dele, né? Inicialmente jogando por trás do Igor Jesus, com o Jefinho pela direita. Nesse jogo, partindo da direita, né, fazendo algumas trocas com o Vitinho, hora por dentro, hora por fora, e o Igor Jesus junto com o Juan Cruz por dentro. Vamos ver como é que vai ser no clássico, né? Você falou que provavelmente possa haver uma repetição. Acho que seria salutar para a equipe, né, ter essa rotina para até chegar mais pronto no jogo do meio de semana que vem, terça-feira, contra a Universidade de Chile. E o Botafogo é mais time que a Universidade de Chile e o Estudiantes é mais time que a Universidade de Chile. Então, assim, o Botafogo, ele cumpriu a parte mais difícil daquilo que precisava fazer, que era dominar o Estudiantes, vencer o Estudiantes e encaminhar a classificação. Agora, se repetir algo próximo daquele desempenho, vai carimbar a vaga para a próxima fase. Importante demais para o Botafogo, para o Flamengo, os resultados da Libertadores e agora pensando no jogo do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Botafogo no domingo, então, esse jogo às 6h30 da noite também com transmissão do Premier. Tudo sobre o Clássico Carioca nessa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora hoje, 16 de maio, Nilton Santos completaria 100 anos, né? O maior ídolo da história do Botafogo, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, do futebol mundial. Nilton Santos, bicampeão do mundo. Nilton Santos, a enciclopédia do futebol e considerado pela FIFA o maior lateral esquerdo de todos os tempos, estaria completando hoje, dia 16 de maio, 100 anos, se fosse vivo. Bicampeão do mundo, ele só vestiu 2 camisas, a do Botafogo e a da seleção brasileira. Então, a seleção hoje exibe agora, em homenagem a ele, um trecho da série Lendas, no Baú do Esporte. Eu sou Nilton Santos, carioca, nascido na Ilha do Governador. Comecei a jogar no Botafogo em 48. Fui campeão 5 vezes pelo Botafogo, campeão carioca. Fui campeão sul-americano, pan-americano e 2 mundiais, sem contar esses quadrangulares aí no Peru, na Bolívia, no Chile, esses lugares todos. E tenho os 4 meniscos. A melhor coisa do mundo é jogar futebol, pena que a gente envelhece. Hoje estou realizado, o sonho de felicidade de todas as bolas do mundo. Só sou tua, para sempre. Obrigado, como se a bola fosse minha amante. Nilton Santos e Botafogo viveram uma paixão por 16 anos. Foram 723 jogos, 11 gols. Nilton Santos vestiu apenas 2 camisas na carreira. Uma delas a do Botafogo. A outra foi a da seleção brasileira. A riqueza nessa sala vem da simplicidade de um homem mergulhado nas suas memórias. O lugar onde eu nasci e me criei, a única diversão que nós tínhamos era jogar futebol. Desde criança ele jogava no Flecheiras. E foi pro Botafogo numa posição também que era incerta. E aí, parece que não, quando terminou o treino e tal, que o seu Carlito foi conversar com ele, perguntou qual era a posição dele. Aí ele falou que ele gostava de jogar no ataque. Aí o seu Carlito falou, não, você é muito grande para ser atacante, você tem físico de defesa. E foi minha casa, minha única casa, né? Que foi de 48 a 64, foram 17 anos aqui dentro. Já entrava com os olhos fechados, eu sabia onde estava.
Aqui era o meu setor, aqui foi que eu levei o drible do Garrincha e contrataram ele. Ele bobeou, eu passei a bola pelas pernas dele e ficou por isso mesmo. E aí, o que ele disse? Ele falou, aí depois do jogo, depois do treino, ele foi a Gentil Cardoso e mandou me contratar. Falou, contrata esse garoto que ele não deixa pra time nenhum, não. Quer dizer, daí pra frente eu dormia tranquilo. Ao passo que os outros, os adversários, né, às vezes nem dormia. Eu não tinha marcador pro Garrincha. Havia uma coisa, um encontro ali de almas, uma coisa de amizade mesmo, e muito forte. Ele achava que o Garrincha precisava de proteção. Ele tinha uma coisa assim com o Garrincha, de irmão mais velho. E o Garrincha ouvia muito ele. Então parece que o próprio Botafogo usava também muito isso. Quando o Garrincha não ia para treino, eles mandavam o Nilton em casa buscá-lo. E quando o Garrincha já estava em decadência, que muitas pessoas tinham esquecido o Garrincha, não queriam saber do Garrincha, o Nilton pegava o carro, saía daqui e ia lá para a casa do Garrincha. Eu acho que ele foi um grande amigo dos amigos dele. A gente conviveu muito. E eu, se disser as coisas que eu fiz para ele, vocês podem pensar que eu estou alegando. Eu faria tudo de novo. E ao mesmo tempo que ele tinha essa elegância, essa inteligência no jogo, na hora de uma jogada de força, na hora de uma jogada de impacto, ele estava presente. Quando era necessário, ele dava o chamado carrinho, né, para desarmar o adversário, mas sempre jogando com lisura, na bola, com muita lealdade, muita disciplina. Mas ele conseguiu se adaptar à lateral esquerda. Foi o primeiro jogador que o Zezé Moreira colocou indo e vindo, por isso, pela facilidade, aliás, dele lugar. E ele se tornou, então, um exemplo. Ele tinha tudo que Deus proporcionou a um cara praticar futebol. Ele era um cara como zagueiro, como jogador de defesa, ele era completo. Entendeu? Ele era um cara que tanto marcava como sabia jogar com a bola. As pessoas tinham aquela posição atacante ataca, defesa defende, entendeu? O meio de campo passa a bola e era muito caretinha assim. E o Nilton, ele sempre foi um cara à frente do tempo dele. Eu condeno quem briga pela bola e depois não sabe o que faz com ela. O futebol foi feito para o sujeito jogar em pé, não é deitado no chão, não é? A lavadeira que gostava muito dele, porque o uniforme dele saía perfeito. Ele tinha malandragem, mas com aquela elegância que você dizia, não, ele tá certo, não é possível, esse cara tá certo. Ele fazia tudo certinho. Bicampeão do mundo pela seleção, em 1958 e 1962. Em 2000, foi eleito pela FIFA como o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Não há dinheiro que pague um título como uma Copa do Mundo, né? Eu, inclusive, tive a sorte de ganhar 2. Só que eu joguei no time do Garrincha e Pelé, sabe? Tive essa sorte. Um jogador à frente do seu tempo. Nilton Santos revolucionou a posição de lateral. Foi muito mais que um jogador de futebol. Foi uma enciclopédia. Anos estaria fazendo, portanto, o Nilton Santos, que dá nome, inclusive, ao estádio do Botafogo. Camisa histórica na equipe. É engraçado, né? No Botafogo a expectativa é quem vai vestir a camisa que vestiu o Nilton Santos. Não, obviamente tem o glamour da 10, né, em toda a equipe. Não, dá 7. No caso do Botafogo, exatamente. Não, mas ser 10 é uma honra em qualquer lugar. No caso do Botafogo, né, a mística. Honra maior é ser a 7. No 7, tá no 7. Do Brasileirão, vamos palpitar. Hoje caramba. Não, é muito longe. Tem que ser amanhã online, pô. Não. Amanhã é só online. Online, né? Amanhã online. No YouTube só. No YouTube, hein, pessoal. Bom, tá aí os jogos. Teremos Ceará Sport, Vasco e Fortaleza, São Paulo e Grêmio, Corinthians e Santos. Olha que rodada, hein? Juventude e Fluminense, Bahia e Vitória, Bragantino e Palmeiras, Flamengo e Botafogo, Internacional e Mirassol, Cruzeiro e Atlético Mineiro, rodadaça do campeonato. Qual o jogo mais legal da rodada? Ai, cara. Flamengo olha, um monte de clássico. Flamengo e Botafogo, mas tem Atlético e Cruzeiro, é sempre absurdo. Atlético e Cruzeiro. Corinthians e Santos é legal, um monte de clássico. Muito Cruzeiro Bavi, cara. Pra ganhar do Galo. Como a distância no bolão é muito forte do Massa, ele disse que não quer palpitar, ele vai dar uma chance pra gente fazer ponto e tentar se Vai, Massa. Ceará e Sport. 2-1 Ceará.
Eu também, eu vou no 2-0. 3-0 Ceará. 1-0 pro Ceará. Aí teremos Vasco e Fortaleza. Ixi, Maria. 1-2. 1-1. 0-0. Fernando Diniz foi apresentado hoje. Vai ganhar o jogo. 2-1. Ó, esqueci dessa história do Diniz também. Não, o Renato fica falando que eu tô indo pro suicídio. São Paulo e Grêmio, Massá. 1-1. Cara. Nem eu tô confiando, viu? 0-0. O Grêmio é ruim que dói, 1-1. 1-0 pro São Paulo. Aí teremos O Corinthians Renato gostou, acho que e Santos em Itaquera. Caramba. 2-0 Corinthians. Essa não tem erro. 2-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. 2-1 ganha o Corinthians. Aí teremos Juventude e Fluminense. 0-0. 2-1. 1-0. Lemblina e gol do Lauro. Me dá 1-1. Vou com um empate também, vai com 1-1. Bahia e Vitória. Bahia, que... Vamos... Caramba, hein, velho. 2-1 Bahia. 1-1. 1-2. 2-2. Do Vessa é? 1-2. 1-2. E o Arnaldo? 2-2. 2-2. Bragantino e Palmeiras. 0-1. É isso, né? 0-1 também. 2-1 pro Braga. Que isso? Me deram um empate lindo, 1-1. Renato, é isso? Como amo o empate. Flamengo e Botafogo. 2-1 Mengão. 0-0. 2-1 pra quem? Flamengo. 2-0, Mengão. 1-2. Ih, velho. Renato, os caras me dão um empate, entendeu, cara? Essa é a coisa. Ele ama empates. 1-1. Internacional e Mirassol. Nossa Senhora. Ixi, Maria, rapaz do céu. Internacional 1-0. 2-1. 1-2. Olha, porque os caras não vou 2... vou meio palpite de tirão, 2-1 pro Inter. E aí, Cruzeiro e Galo. Rapaz. Ixi, Maria. 0-1. Arriscou, hein? 1-1. 4-2 pro Cruzeiro. Que isso, pessoal? Não começa a jogar. Para de sem bailarinismo. 2-1 pro Cruzeiro. Tá aí. Palpitados. Quero dizer que amanhã o G4 No Rio de Janeiro, a vantagem também é para o Flamengo no clássico contra o Botafogo. São 13 vitórias desde 2019. Mas o atual campeão brasileiro venceu os 2 jogos contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Pessoal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Aqui em cima, Live Pix. Aí tem o Pix do canal. Quiser mandar e-mail pra gente ali, aquele e-mail para trocar ideia sobre parceria, sobre merchan, jabá, é por lá. Aqui embaixo temos o nosso Instagram, segue lá a gente. Temos o nosso canal reserva do YouTube e temos o nosso canal de React Torcedores. Então, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!